Capítulo 329 E não posso mais fazer isso. Uau, está desmoronando muito bem. Frei sorriu enquanto observava a catedral desmoronar lentamente. Mas não importa o quanto eu pense sobre isso, algo ainda parece estar faltando. Virando a cabeça com uma expressão desapontada, ele continuou. Sério, não há uma única estátua aqui? Esta deveria ser a principal catedral da igreja, mas não existe uma única estátua do Deus Sol? Isso faz algum sentido? Eles não estão aqui. Eles foram transferidos há alguns dias para reparos. A abadesa corajosamente deu um passo à frente e respondeu à pergunta de Frei. Todas aquelas estátuas precisavam de reparos ao mesmo tempo? Fazia parte da manutenção periódica. Mas, além disso, o que diabos está acontecendo aqui? A abadesa murmurou enquanto olhava para a catedral em ruínas com olhos trêmulos. O local sagrado que os crentes de todo o mundo visitaram durante milhares de anos. Não era tão fortificada quanto o Palácio Imperial ou a Academia, mas a catedral ainda tinha um formidável sistema de proteção. Era simplesmente inacreditável que tal catedral, que tinha forte proteção, fosse dividida em duas e desabasse devido às ações de Frei. E um bom alívio do estresse. No entanto, o autor de toda a devastação apenas sorriu casualmente e dirigiu-se para a catedral agora em ruínas. Enquanto Frei continuava a se aproximar da catedral completamente desabada, ele rolou o pé algumas vezes e depois sorriu. Há espaço embaixo do chão. No momento seguinte, Frei balançou a mesa e caiu no chão. Estrondo. Estrondo. Então, um som estrondoso, como o de um prédio desabando, foi ouvido, e o chão começou a afundar. O quê? Ah, certo, há uma enorme câmara secreta subterrânea para a igreja, não é? A abadesa arregalou os olhos ao ver aquilo. Frei apenas sorriu. Se eles foram transferidos para reparos, por que estão todos reunidos aqui? Não. Como você ousa colocar suas mãos sujas no corpo sagrado do Deus Sol? Isso nunca deve. Ah, você não sabe? A abadesa tremeu e teve um ataque, de repente, Frei fez uma expressão séria e começou a sussurrar para ela. Na verdade, estou muito próximo do Deus Sol. O que? O Deus Sol disse uma vez que ela faria qualquer coisa enquanto sua cabeça fosse pisoteada sob meus pés, e ela até adora espiar em mim. E também houve um tempo em que ela estava acorrentada, e eu tive que lhe dar comida, como um cachorro. Você é louco. Além disso, tenho o direito de pedir qualquer coisa a ela, e sua irmã mais nova se tornou uma dispensadora que cospe água benta quando espancada. Ela está no palácio agora, amarrada nos pulsos. Que tal isso? Estamos bastante próximos, não estamos? Você está louco. Naturalmente, a abadesa olhou para ele como se ele fosse louco. Não, sou muito racional e razoável agora. Tudo o que acabei de dizer é completamente verdade, sem qualquer exagero. Até enviei uma carta ao Deus Sol e cheguei a um acordo para fazer isso de antemão. Então qual é o problema? Enquanto Frei coçava a cabeça, a abadesa parecia perplexa. Se você não gosta, você deve orar e chegar a um acordo separado com o Deus Sol. Espere. Por quê? Não era que somente aqueles que oram e aceitam o Deus Sol poderiam se tornar a abadesa? Numa situação tão crítica, ela responderia naturalmente à sua oração, não é? Depois dessas palavras, as estátuas do Deus Sol armazenadas no subsolo começaram a subir uma a uma. Mas eu já tenho permissão? Você está tentando ir contra a vontade do Deus Sol. Você é realmente um herege? Eu sabia, você é louco. Isso é estranho. Estou fazendo julgamentos e ações racionais, então por que ainda estou sendo tratado como um louco? Observando a abadesa recuar com o espírito diminuído, Frei murmurou com uma expressão confusa. Bom. E no momento seguinte, a maior estátua flutuando no ar rachou e explodiu em pedaços. Era uma relíquia sagrada que se pensava ter sido esculpida na imagem exata do Deus Sol, a quem os membros da igreja sempre acordavam de manhã cedo e se ajoelhavam na frente para orar. Peter Tamborilá. O Deus Sol.
Oh, que devemos orar agora! Diante da relíquia quebrada, que se acredita ter sido esculpida pelo lendário artesão da família Justiano que criou o armamento do herói, a abadesa e os fiéis caíram de joelhos com expressões devastadas no rosto. Bum! Bum! Mas esse não foi o fim. Crash! Bum! Queda! Desde pequenas estátuas que tinham apenas aproximadamente o tamanho de uma mão até enormes estátuas que tinham metade do tamanho de uma catedral. De estátuas rudimentares feitas de madeira a magníficas feitas com ouro e diversas pedras preciosas. Os vários tipos de estátuas de deusas pertencentes à igreja explodiam uma a uma ao lado da mana estelar, colorindo o céu da capital imperial com uma bela luz. Aqueles que desejam orar, por favor, o façam agora. Gritando alegremente para os cidadãos do império, Frei inclinou a cabeça e murmurou para si mesmo. As estátuas da deusa flutuando no céu e se despedaçando. Isso não é um milagre, pessoal? Ao vê-lo com uma expressão horrorizada, a abadesa finalmente gritou. Você é um herege? Frei. Você está destruindo uma catedral que existe há 1000 anos e destruindo todas as estátuas da deusa. Você acha que vai escapar impune? Ao dizer isso, a abadesa se aproximou de Frei. Sua Santidade, o Papa não ficará de braços cruzados. Isso mesmo. Estávamos tocando juntos há pouco tempo, mas ele realmente não estava parado. Você não tem medo de ser excomungado? Frei, que falava com ela calmamente, levantou o canto da boca e começou a falar. Para ser sincero, estou um pouco assustado. A excomunhão do Papa é terrível, até para mim. Então agora mesmo. Mas não é isso que estou fazendo agora? Fazendo com que eu não precise mais ter medo da excomunhão? O quê? A excomunhão do Papa depende de quão forte a Igreja é, quanta autoridade ela detém e quanta fé ela reúne. Frei se aproximou dela enquanto falava. Então, vamos pensar racionalmente. Irracionalmente? Se eu destruir a catedral, que é um ponto de encontro da fé dos crentes, e todas as estátuas das deusas, isso naturalmente enfraquecerá o poder da excomunhão, não é? Então, naturalmente, todos eles têm que ser destruídos. Você. Como isso é racional? A abadesa finalmente perdeu a paciência e correu para Frei, mas ele apenas a observou com um sorriso irônico. Tapa. Que ai! Depois de dar um tapa forte em seu rosto, Frei começou a se aproximar dela lentamente. Você perdeu a cabeça? Por que alguém tão fraco e impotente como você tentaria começar uma briga? Você achou que eu não te bateria só porque você é velho e tem posição elevada? Sou igualitário. Seja um imperador, um papa ou uma deusa, trato todos eles igualmente. Você realmente achou que eu não iria te vencer? Eu. Então, Frei pisou na perna dela, quebrando o osso da perna. Você acha que ainda pode se chamar de humano depois disso? Diabo, seu filho do diabo. Isso é estranho, não é? Como chefe do orfanato da igreja, você sempre fazia a mesma coisa com as crianças, não é? Como professor da academia, eu apenas fiz o mesmo com você e parece que você precisa de educação extra. Por que você reclama? Ela, que tremia enquanto segurava a perna, fechou silenciosamente a boca depois de ouvir as palavras de Frei. E eu realmente tomei uma decisão racional. O que você é? Em vez de reduzir diretamente o número de crentes, optei por reduzir o número de catedrais e estátuas de deusas. Você e seu louco. O louco é você. Não foi você quem abusou e quebrou as pernas das crianças só porque elas mordiscaram a comida no orfanato? Depois de chutá-la novamente, Frei murmurou com uma expressão arrepiante. Mas algo é estranho. Todas as crianças do orfanato já devem ter sido levadas, então de onde vieram essas crianças? Frei olhou para o orfanato ao longe. Poderia ser. Estas são as crianças que você estava criando em segredo? Frei continuou com uma expressão fria. Para experimentar? Abertamente na capital imperial? Eles realmente caíram tanto? Estrondo.
No entanto, o orfanato da igreja já havia desabado. Após o colapso da imponente catedral, o orfanato parecia ter sido destruído também. Está tudo indo bem, está tudo bem. Oiiiic. Ai. Frei sorriu satisfeito com a visão e baixou silenciosamente o olhar quando sentiu uma dor aguda. Argue. Uma garota com bochechas rechonchudas que parecia desalinhada estava na ponta dos pés e batendo em seu estômago. Por que você está fazendo isso? Claro, para Frei, foi como ser atingido por penas, então ele apenas a observou sem expressão e então gentilmente acariciou sua cabeça, perguntando. Teu orfanato. Nosso orfanato e desabou por sua causa. Entendo. Então vá para aquele orfanato ali. A igreja acabou de cair. Agora só existem organizações fantoches armadas neste país. Eu não posso ir lá. Enquanto Frei apontava para o orfanato vagamente visível à distância, os olhos da menina se arregalaram e ela gritou. Aquele lugar e é onde comem crianças. Ah, sério? O que? O que? Olhando para ela com um sorriso gentil, Frei acenou com a cabeça e começou a sangrar pela boca. Por quê? Por que você está sangrando? Deixando isso de lado, por que você é tão magro? Sua barriga está completamente enrugada. Enquanto a menina perguntava com uma expressão um pouco confusa, Frei limpou apressadamente o sangue da boca. E essas feridas? Isso é. Enquanto ele examinava as marcas de chicote nas roupas da menina, ela começou a olhar nervosamente para as freiras da igreja. Você tocou nas crianças? Examinando os corpos anormalmente emaciados das crianças, que estavam cobertos de hematomas e feridas, Frei murmurou incrédulo. Se você machuca uma criança, você merece uma surra, não concorda? Mais uma vez, Frei fez um julgamento perfeitamente racional. As freiras, com marcas de mãos vermelhas nas bochechas, contorciam-se no chão enquanto seguravam o rosto. Acho que isso deveria servir. Soluço, soluço. Frei olhou para eles com uma expressão totalmente exausta. Finalmente satisfeito com seu trabalho, ele desviou o olhar. Uva alho. A menina que estava aninhada contra ele começou a chorar. Está tudo bem, está tudo bem. Você está bem, certo? Eu não tenho para onde ir se sair daqui. Basta ir ao orfanato administrado pelo herói do dinheiro, ok? Mas eles disseram que aquele lugar come crianças. Olhando para ela, Frei riu e começou a falar. Ainda assim, você não tem escolha a não ser ir para lá. Se você não for agora, morrerá de fome. Soluço. É um lugar que frequento com frequência. Eu me pergunto quão macia seria sua carne? Estou realmente ansioso por isso. Depois de ouvir essas palavras, a menina parou de chorar e olhou fixamente para Frei. Roar! Estrondo! Frei esticou suas bochechas macias e rechonchudas e tentou imitar o rugido de um tigre. Mas logo, ele muda repentinamente o olhar para baixo, em direção às mãozinhas que o cercavam. Deixe-a ir. Não bata nas freiras. Eca! Cara mal! Cara mal! As crianças do orfanato cercaram Frei, batendo nele incessantemente. Isso é revigorante. Frei sorriu alegremente por um momento diante daquela visão adorável. Ei, não se preocupe. Sim, sim. Enquanto a criança assustada olhava para ele, Frei sussurrou baixinho. Vou reservar você para mais tarde. Ninguém vai te comer até eu voltar, então você pode relaxar até lá. Depois de dizer isso, os olhos de Frei se estreitaram repentinamente enquanto ele acariciava o queixo da criança com o dedo. As crianças fazem isso? Há alguns dias, a maioria dos meus amigos partiu para o subsolo. Eles disseram que iriam fazer um retiro. Subterrâneo? Retiro? Frei murmurou com um sorriso arrepiante. Quantas vidas eles acham que têm? Eles realmente acham que têm 9 vidas? É isso? Com licença, você pode me decepcionar agora.
Não importa como eu olhe, isso significa apenas que tenho que vencer cada um deles 9 vezes e tosse. Mas então ele desmaiou de repente, vomitando sangue da boca. Uva. Hã? As crianças deram um passo para trás com os olhos arregalados ao ver a visão. Vá! Por que ele está vomitando sangue? Com licença, o que está acontecendo? Aproximando-se de Frei, que continuava vomitando sangue, as crianças perguntaram com preocupação. Vocês são fortes e crianças. Apesar de estar encharcado de suor frio, Frei sorriu brilhantemente para eles. Eu perdi. Vocês podem ir tossir. Depois de olhar para as crianças com uma expressão travessa, Frei desviou o olhar. Tem as qualidades de um herói. Toda a comoção atraiu cidadãos, e eles olharam para ele com olhos medrosos. Srim. Os cidadãos estremeceram e recuaram quando viram Frei erguendo silenciosamente sua espada. Apesar dos ferimentos consideráveis, Frei pensou que ficaria bem. Com licença. Você vai morrer? É porque batemos em você. Lamentamos. Por favor, abra os olhos. Eles ousam prejudicar essas crianças gentis. Frei virou o olhar novamente e sorriu amargamente para as crianças que estavam batendo nele há poucos momentos. Elas agora olhavam para ele com olhos lacrimejantes. BRRR. Dê um passo para trás. Todos, recuem. Acompanhado por barulhos altos e pela chegada dos guardas, alguém se aproximava, dispersando a multidão. Frei. Clana, cujo rosto empalideceu em choque, estava parada na frente dele. Alteza. Assim que a viu, Frei cerrou os dentes, levantou-se e ajoelhou-se diante dela. Não se sente. Deite-se. Você não está em condições de. As pessoas estão assistindo. Eles precisam ver que você me controla agora. Fique quieto, seu idiota. Clana acariciou sua bochecha e o abraçou com urgência. Então ela perguntou com uma voz trêmula. Por que você fez isso? Foi uma decisão racional. Além disso, fiz isso a meu critério. Alteza, você não deveria assumir nenhuma responsabilidade. Mas qual foi o motivo? Enquanto Clana pressionava a bochecha contra a cabeça dele, Frei finalmente sorriu largamente. O papa idiota e careca tentou excomungá-lo sem entender a situação. É uma merda. Deixando essas palavras para trás, Frei finalmente perdeu a consciência. Enquanto isso, na academia. Como de costume, Ferloche estava indo em direção aos dormitórios com um sorriso estranho e vago quando de repente inclinou a cabeça. Quem está aí? Ferloche gritou com as mãos nas costas. Então ela abaixou a cabeça quando ouviu outro som vindo dos arbustos à sua frente. Olá, Santa. Incrível. Não, como era de se esperar da Santa. Você nos encontrou. Por fim, padres, cavaleiros e o vice-comandante emergiram dos arbustos com expressões frias. O que vocês estão fazendo aqui? É assim, algo aconteceu com a igreja. A igreja? Sim, então você deveria vir conosco para a igreja imediatamente. É assim? Mas algo parece estranho? Quando se aproximaram dela com sorrisos, Ferloche perguntou com uma expressão alegre. Vice-comandante, você não deixou a Ordem dos Paladinos algumas semanas atrás? E não há um novo vice-comandante na Ordem dos Paladinos agora? A expressão do vice-comandante ficou ainda mais fria ao ouvir isso. E não foram todos os padres aqui que desapareceram? Quando eles foram encontrados? E como você rompeu a magia antiga? Eu não entendo muito bem. Srim. O que é isso? Que dedução incrível para alguém tão estúpido. Enquanto Ferloche continuava a falar sem preocupação, a ex-vice-comandante desembainhou a espada. Por quê? Por que você está fazendo isso? Apenas siga-nos. Isso é um crime. Tapa.
Depois de colocar uma espada na garganta de Ferloche e arrastá-la, o ex-vice-comandante, irritado com a luta dela, deu um tapa em sua bochecha. Seu maldito pirralho! Eu não vim aqui para ouvir suas bobagens. Então, ela xingou e tentou arrastar Ferloche para longe novamente, mas logo interrompeu suas ações e fez uma expressão vazia. Ah, sério. Ferloche, conhecida como a Santa Branca Pura, que sempre tinha um sorriso tolo no rosto, agora parecia completamente séria enquanto olhava para ela. Não posso mais fazer isso. Os olhos do antigo vice-comandante começaram a tremer com aquela inexplicável sensação de desconexão entre a santa que ela pensava conhecer e a santa diante de Gênesis Forsaken. Capítulo 330. Essa porra me irritou. Jovem mestre. Enquanto lutava para me livrar do torpor, abri os olhos para uma luz ofuscante e brilhante. Você está bem? Uma pergunta calma chegou aos meus ouvidos enquanto eu apertava os olhos. Havia apenas uma pessoa que falava em tal tom. Kania. Sorrindo, levantei-me da cama e falei, levando Kania a dar um pequeno sorriso e inclinar a cabeça ligeiramente. Por alguma razão, minha metade inferior parece rígida. Eu murmurei isso para ela como uma piada, mas Kania de repente começou a tremer e avaliar silenciosamente minhas reações. Pensando bem, talvez tenha parecido um pouco rígido. Quantos dias se passaram desde que perdi a consciência? Já se passaram 3 dias desde que você perdeu a consciência, jovem mestre. Dando-lhe um olhar desconfiado, perguntei, e Kania respondeu com uma tosse. Oh, sério? Não faz tanto tempo. Pensei que ficaria acamado por pelo menos uma semana devido a manter minha mudança final por muito tempo, mas 3 dias não foi ruim. Além da ligeira rigidez na minha metade inferior, me senti perfeitamente bem. Era como se eu tivesse acabado de submergir em uma banheira cheia de força vital. Jovem mestre? Onde vai? Por favor, descanse um pouco mais. Está tudo bem. Não há necessidade de descansar mais quando estou totalmente recuperado. Balançando silenciosamente meu braço direito e saindo, respondi as palavras de Kania antes de seguir em frente. Jovem mestre, a propósito, sua expressão parece muito mais suave depois de descansar por 3 dias. Recentemente, você tem estado um pouco mais agressivo. Agressivo? Do que ela estava falando? Eu apenas mudei minha perspectiva um pouco. Pensando bem, dependendo da pessoa, posso parecer mais agressivo. Kania, sendo delicada, pode perceber dessa forma. Eu também passei por muita coisa, mas... Bem, agora é a hora do julgamento racional. E decidi priorizar o julgamento racional a partir de agora. A rebelião imperial pode ser encerrada rapidamente, mas não é tão simples com uma guerra em grande escala com a Igreja. A programação da cerimônia de coroação está chegando? Sim, está gradualmente se encaixando bem. Perguntei a Kania, e ela deu a boa notícia. Clana finalmente ascenderia ao trono. Como alguém que a viu lutar por tanto tempo, foi realmente animador. Mesmo no ciclo anterior, devido à guerra em curso, não houve tempo para uma coroação, e ela permaneceu uma princesa até o fim. Para Clana, esta coroação seria realmente um dia significativo. Então, essa coroação teve que prosseguir sem problemas. No entanto, nesse ritmo, pode ser adiado por alguns meses. O que? Na verdade, poderia ter sido realizado em poucos dias, mas os problemas continuaram a surgir. Kania, examinando minha expressão satisfeita, transmitiu isso com uma voz tímida. Questões? Que tipo de problemas podem haver? Os assuntos da família imperial já estavam resolvidos há algum tempo. Agora só a coroação pacífica sobrou, certo? Em primeiro lugar, parece que o Deus Sol mais uma vez assumiu o controle do paladino mais jovem, que está preso no porão imperial. O Deus Sol fez
Em segundo lugar, há reclamações de alguns colaboradores fundadores que ajudaram na rebelião e até mesmo da facção Clana sobre você, jovem mestre. Além disso, não são apenas reclamações, mas alguns até tomam medidas. Sério? Em terceiro lugar, Ruby liderou o grupo dos heróis e visitou o palácio. Existem opiniões divergentes sobre como lidar com isso. Por fim, a igreja enviou um enviado. Eles estão perguntando sobre as ações destrutivas do jovem mestre e as alegações de heresia. Fenda. Jovem mestre? Por um momento, quase perdi meu julgamento racional. Havia tantos fatores interrompendo a coroação de Clana. Tem sido seu desejo ao longo da vida e um dos meus objetivos de vida vê-la ascender ao trono. E tantas coisas interferiram nessa coroação? Isso me irritou. Jovem mestre? Para onde você está correndo? Eu imediatamente fiz um julgamento racional e comecei a andar rapidamente, fazendo com que Cania fizesse uma pergunta com uma expressão intrigada. Para o porão. Sim. Com um sorriso, comecei a mover meus pés ainda mais rápido. Precisamos lidar com todas essas questões. Cania. Comecei a imaginar soluções racionais e ideais para os 4 problemas, mas de repente o rosto de Cania começou a empalidecer. E isso é realmente uma loucura calculada, jovem mestre? O quê? Isso e não, deixa pra lá, jovem mestre. Apenas faça o que você acha que é certo. Por que ela estava dizendo isso de repente? Deus Sol, quais são suas fraquezas? Entrando na câmara subterrânea do palácio com Cania, fiz a pergunta alegremente. Em minhas fraquezas? Sim, por favor, diga-me onde estão as fraquezas do Deus Sol. Naquele momento, o Deus Sol, que estava pendurado mole com os pulsos amarrados a uma bainha embutida na parede, começou a corar furiosamente. Por que ela reagiu assim de novo? Bem. Na verdade, todo o meu corpo é meio que meu ponto fraco. Eu sou um pouco sensível. Então, se eu tivesse que identificar em meus ouvidos? Orelhas? E meus lados, eu provavelmente deveria ouvir o que ela disse, já que perguntei sobre isso, mas algo parecia errado. Parecia que as fraquezas que mencionei e as fraquezas sobre as quais ela falou eram um pouco diferentes. Então, por favor, seja gentil. Deus Sol, não estou falando sobre essa fraqueza. Aproximei-me lentamente do Deus Sol, que estava lentamente torcendo seu corpo, e sussurrei gentilmente para ela, então ela começou a olhar para mim com olhos assustados. Onde está o seu ponto mais vulnerável, onde você desmaiaria imediatamente sem sentir nenhuma dor se atingido corretamente? Eu vagamente descobri isso batendo no Deus Demônio da última vez, mas é a minha primeira vez com o Deus Sol. Por favor, me poupe. Me desculpe. Eu não vou brincar e fazer o meu melhor em tudo, então, por favor, não me bata. Enquanto eu explicava lentamente o plano para ela, antes mesmo que eu pudesse terminar de falar, ela começou a implorar. Eu estive pensando, essa pessoa era realmente uma deusa? Parecia que a dignidade das irmãs deusas estava ficando cada vez mais amassada com o passar do tempo. Vai me machucar se você me bater. Então. Ao contrário da situação em que o Deus Demônio estava ativamente buscando o domínio, o Deus Demônio agora está ativamente tentando evitar o domínio, certo? Sim. Então, vou chocar sua alma e desconectá-la deste corpo. Então aproveite essa lacuna para trazer a alma do Deus Demônio. Depois que terminei minha explicação, tirei Gugu, que estava dormindo no meu bolso todo esse tempo, e a sacudi para acordar. A garotinha estava olhando em volta com uma expressão meio adormecida, arregalou os olhos e acenou com a cabeça para minhas palavras. No entanto, ainda vai doer. É por isso que perguntei se você tem um ponto muito vulnerável. Se você desmaiar com um golpe, nem sentirá a dor. Senti pena do Deus Sol, mas era inevitável. Eu não poderia simplesmente mantê-la amarrada assim, e se eu a soltasse, o paladino mais jovem estaria à mercê do Deus Demônio.
Então, eu não poderia dar a essa cadela uma chance de se recuperar agora. Eu só precisava mantê-la aqui um pouco mais para obstruir sua recuperação e extrair algumas informações. Se eu não fizer o Deus Sol desmaiar agora, não apenas a deusa, mas também o mundo estará em perigo. Você se lembra quando aquela cadela interferiu no meu sistema? Uh. Então eu só preciso te dar um soco uma vez. É um soco que salvará o mundo. Se ela prometeu cooperar com tudo o que tinha, ela deveria cumprir sua promessa. Se ela não fosse uma deusa, eu não teria me incomodado com toda essa coerção. Vou bater em você com tanta força que não vai doer. Parecia que as palavras eram contraditórias, mas essa era a verdade. Se eu batesse nela suavemente e não conseguisse fazê-la desmaiar, só doeria mais. Então, bateu no meu estômago. Sim. O Deus Sol, que estava revirando os olhos por um tempo, de repente falou com uma expressão brilhante. Estômago? Ela acabou de me pedir para bater em seu estômago? Eu fui atingido por Lunar naquela época, antes de me tornar a divindade principal, sabe? Quem é Lunar? O deus da lua. De qualquer forma, fui atingido diretamente no estômago naquela época e imediatamente desmaiei. Portanto, minha fraqueza deve ser meu estômago. Por alguma razão, ela parecia um pouco confiante demais em suas palavras que me deixou desconfortável. Não seria melhor apenas acertá-la na nuca ou algo assim? Meu pescoço está fraco. Por favor, não bata no meu pescoço. Enquanto eu perguntava cautelosamente, a deusa respondeu com os olhos arregalados e balançou a cabeça. Bem, ela conhecia seu próprio corpo, então provavelmente conhecia melhor suas fraquezas. Não adiantaria bater no pescoço dela e arriscar causar dor desnecessária. Tudo bem então. Feche os olhos. Enquanto eu silenciosamente apertava e abria meu punho, estiquei meu braço para trás. O Deus Sol fechou os olhos com força e respirou fundo. Bum! Meu punho mergulhou no estômago da deusa com uma força tremenda. Funcionou. Inclinei minha cabeça em meio ao silêncio. Tosse. Seu corpo flácido de repente se contorceu e ela começou a cuspir algo da boca. Vendo isso, Khania rapidamente deu um passo para trás. Uma energia semelhante à mana de luz estava fluindo da boca do Deus Sol. Deve ser como um veneno mortal para Khania. Para alguém como eu, Serena ou Clana, que possuía mana leve, não seria diferente de um elixir. Deus Sol? Eu. Mas esse não era o problema. O Deus Sol, que tem sido reverenciado pelo povo do Império por milhares de anos, agora estava vomitando depois de ser socado por mim. Não era isso que eu queria. Eu deliberadamente bati nela com bastante força para fazê-la desmaiar com um golpe. Vendo o Deus Sol tremendo todo e derramando lágrimas, me sinto culpado por algum motivo. Me desculpe. Para isso. Esta é a única maneira que eu poderia ajudar. Olhei para ela com uma expressão perplexa e, apesar de seu tremor, ela sorriu fracamente. É isso, e será bastante útil. Por favor, use-o para o conteúdo do seu coração. Você está fazendo isso de propósito? Você não precisava fazer isso. Então. Eu vou agora. De fato, uma deusa benevolente ainda é uma deusa benevolente. Apesar de sua incompetência, o Deus Sol ainda era uma deusa de bom coração. Tendo visto apenas pessoas corrompidas ultimamente, fiquei bastante impressionado. Mas por que os ancestrais descreveram essa pessoa como preguiçosa? O que aconteceu? E assim, o Deus Sol, com o rosto avermelhado de aceitar meu punho em seu estômago, tremeu e estremeceu antes de perder a consciência. Sovosh. Decidindo me desculpar por este incidente quando nos encontrarmos novamente mais tarde, toquei silenciosamente a cabeça do paladino mais jovem, e Gugu começou a bater as asas e brilhar. E um pouco mais tarde, ela lentamente abriu os olhos. Olá! Vendo seus olhos vermelhos, ficou claro que o deus demônio estava de volta.
Eu estava preocupado com o que fazer se a personalidade do paladino mais jovem surgisse, mas felizmente isso não aconteceu. Como você, e me convocar. Eu bati na sua irmã e a fiz desmaiar. Seu bastardo louco. O que ela quis dizer com bastardo louco? Ela desprezou meu julgamento racional e os nobres sacrifícios do Deus Sol? De repente, senti uma raiva incandescente surgir pelo meu corpo. Slap. Gia. Colisão. Depois de dar um tapa poderoso em sua bochecha esquerda e chutar seu estômago, eu calmamente tirei um frasco do bolso enquanto ela abaixava a cabeça e começava a vomitar energia escura. Cuspa tudo. Sim, é isso. Tosse. Gá. Você não é mais o deus demônio perverso nem a nobre deusa. No momento, você é apenas um distribuidor de mana sombrio que cospe mana sombrio quando atingido. Eventualmente, peguei o queixo dela e enchi o frasco. Voltarei depois de resolver os problemas e começar o interrogatório. Portanto, certifique-se de ter suas respostas em mente com antecedência. Quando ela cuspiu em mim com um olhar arrogante, decidi fazer um julgamento racional novamente. Apenas um mero humano se atreve a higiar. Quando algumas gotas da energia branca vomitada pelo Deus Sol foram borrifadas em seu ombro, uma fumaça negra subiu e o Deus Demônio começou a tremer. Como estou mirando diretamente na alma maligna, não deve haver problemas com o corpo do paladino mais jovem. Cania, continue interrogando-a até eu voltar. E certifique-se de ter um pouco dessa mana sombria. É praticamente um elixir para você. Sim, entendido. Com o primeiro problema resolvido, saí da sala com um sorriso brilhante. Eu vou te rasgar até a morte. Eu definitivamente vou te rasgar em pedaços e Você acha que o jovem mestre é seu amigo? Sua puta miserável. Como você ousa tocar meu cabelo? Espere um momento. Você acha que eu sou seu amigo? A julgar pelos sons, parecia que tudo correu bem. No último andar do Palácio Imperial, na Sala do Trono. Sua Alteza. Por favor, reconsidere. Você realmente pretende trazer uma pessoa como Frei para o palácio? Sentada no trono, Clana olhou para todos com uma expressão vazia enquanto seus assistentes e ministros levantavam suas vozes em protesto. Ele é completamente louco. Você nunca sabe o que ele fará se for deixado entrar no Palácio Imperial. Você está planejando torná-lo um imperador consorte? Isso é absolutamente inaceitável. Chega. Enquanto Clana, olhando para eles, falava em voz baixa, as vozes dos ministros que protestavam gradualmente se acalmaram. Sua Alteza, posso oferecer alguns conselhos? No súbito silêncio que se seguiu, um visitante que a visitou falou baixinho. Depois da caça, não se deve descartar o cão de caça, mas sim comê-lo. Com essas palavras e um sorriso gentil, o orador não era outro senão o arcebispo da igreja. Ele era o terceiro membro de mais alto escalão da igreja, seguindo o Papa e os cardeais, e era o líder do executivo da igreja como ancião. Estamos no meio de uma discussão com Sua Alteza, a princesa. Eu entendo que é urgente, mas por favor, afaste-se por enquanto. Estamos no meio de uma reunião. Como ousa uma força externa interferir nos assuntos do Estado? Com essa observação repentina, todos os assistentes da princesa voltaram seus olhares gelados para o arcebispo. Sua Alteza, posso falar também? A pessoa que estava observando silenciosamente a situação deu um passo à frente e falou. Afram, você tem conselhos para mim também? Não, é mais como uma pergunta. Ele, o chefe de seus assistentes, olhou atentamente para ela enquanto falava. Sua Alteza pode controlar Frei? Assim que ele terminou de falar, uma atmosfera arrepiante se instalou. Lord Afram? Por que você está perguntando de repente? Essa pessoa. Embora os ministros perplexos tentassem detê-lo, Afram, inflexível, continuou a olhar diretamente para Clana. Para ser honesto, não tenho certeza se você pode controlá-lo. Afinal, foi Frei quem causou conflitos desnecessários com a igreja.
ainda não temos a capacidade de nos engajar em uma guerra em grande escala com a igreja. Então, ele. Eu nunca soube. No entanto, antes que ele pudesse terminar sua frase, Clan o interrompeu com uma expressão fria. Você é muito descuidado. Sua Alteza. Mesmo assim, Afram persistiu em sua declaração. Não se esqueça de como você pode se sentar naquele trono. Quando Clan ouviu essas palavras, seus olhos começaram a brilhar assustadoramente. No momento em que Afram terminou de falar e fixou os olhos no arcebispo, um barulho alto soou. Bum! Por que você está causando tanta comoção? Alguém abriu com força a porta da sala do trono e entrou. F. Frey. Vê você. Quando você acordou? Eles não disseram que levaria mais uma semana para ele acordar? Então, os rostos dos ministros de repente ficaram pálidos. Essa porra me irritou. Observando-os, Frey, mais uma vez, começou a fazer racional em Gênesis Forsaken. Capítulo 331 No gato ladrão. Há alguém insatisfeito comigo? Enquanto Frey olhava em volta, os ministros abaixaram a cabeça silenciosamente. Aqueles que estão insatisfeitos comigo, por favor, inclinem suas cabeças. Quando Frey, cujos olhos brilharam com a visão, disse isso, o som de pessoas levantando a cabeça ecoou por toda a sala do trono. Estranho, não é? Parece que não há uma única pessoa insatisfeita. Frey franziu a testa com as reações dos ministros e usava uma expressão intrigada. Então, quais foram as palavras que acabei de ouvir há pouco? Assim que as palavras saíram de sua boca, a atmosfera circundante instantaneamente esfriou. Que Ufinho, Uma tosse estranha ecoou em meio ao silêncio na sala do trono. Não importa o quão normais os nobres da facção da princesa Clan parecessem, seu senso de nobreza permanecia. Portanto, embora ele fosse o filho mais velho do duque, eles não conseguiam entender como tratar Frey, que agora havia se tornado um plebeu. Lord Frey. Em uma atmosfera tão estranha, Afram falou com Frey, e a atenção de todos se concentrou nele. Desembainhar uma espada na presença de Sua Alteza, a Princesa Imperial, não apenas viola a etiqueta imperial, mas também constitui traição total, punível por lei. Depois de dizer isso, Afram se prostrou na frente da Princesa Clan e falou. O que está acontecendo agora é equivalente à traição, Vossa Alteza. Se Frey desembainhar sua espada e atacar você agora, quem poderia detê-lo? Sua Alteza, agora mais do que nunca, você deve estabelecer a autoridade da família imperial. Você deve repreender severamente Frey. Depois de terminar suas palavras, Afram sorriu secretamente e murmurou para si mesmo. Claro, se isso for possível. O que você quer dizer com claro, se isso for possível? No entanto, com o mesmo sorriso, Frey se inclinou levemente em direção a Afram, que estava prostrado. O que você está dizendo? Eu posso realmente ouvir os sons do coração das pessoas, Lord Afram. Não chegue mais perto. Quando Frey tocou a espada em sua cintura, Afram, parecendo perplexo, gritou enquanto olhava para o arcebispo. Já, um líquido escuro estava pingando ao redor da espada como se tivesse cortado alguém. Princesa Clan. Trazer armas para a frente do trono sagrado é um insulto à família imperial e um crime de traição. Isso não é uma arma. O quê? É apenas uma bainha. Graças a isso, Afram, que havia empalidecido de surpresa e gritava de frustração, olhou fixamente para Frey enquanto tirava a espada da cintura. Realmente é. Após uma inspeção mais detalhada, Frey estava simplesmente usando uma bainha na cintura. Foi apenas um equívoco devido ao líquido desconhecido e turvo que flui ao redor e à intenção assassina de Frey. Por quê? Você me vê como um lunático que invade o palácio com uma espada? Afinal, ainda sou vassalo da princesa. Mesmo sem uma espada, este vassalo leal imediatamente veio correndo em seu auxílio assim que recuperei minha consciência. Isso não é em si uma declaração de minha lealdade? Eu vejo. Não parece ser o mesmo para você, no entanto. Perdão.
Afra, que ficou um pouco aliviado ao ouvir as próximas palavras de Frei, arregalou os olhos quando Frei de repente sussurrou com uma voz fria. Estalo. Coou. E no momento seguinte, Frei, segurando a bainha como se estivesse segurando um bastão, bateu na perna de Afra com toda a força. Por favor. Está tudo bem, eu não vou te matar. Afra tropeçou e se debateu no chão. Vendo Frei se aproximando, ele estendeu a mão e implorou por sua vida. Frei apenas sorriu. Eu nunca matei ninguém enquanto me rebelava contra a família imperial. Na verdade, você e os guardas do palácio mataram mais. Eu não sou um lunático que mata qualquer um que cometa um erro. Mas por que você está pedindo para ser poupado? Vou poupá-lo de qualquer maneira. Mas, é claro, alguns ossos podem ser quebrados. Por que você está fazendo isso? Enquanto o público estava impressionado com a intenção assassina que emanava de Frei, Afra cerrou os punhos ao perceber que ninguém o ajudaria. Por que diabos você está fazendo isso? Em um lugar tão sagrado. Em primeiro lugar, você se atreve a falar desrespeitosamente com a princesa Clana. Ah! Depois de bater no punho de Afra com a bainha, Frei começou a falar em um tom frio. Não se esqueça de como você pode se sentar nesse trono? Você nunca considerou como isso poderia ser interpretado? Ah! Ao ouvir essas palavras, a expressão de Afra vacilou. Como ousa um vassalo, um mero subordinado, ultrapassar sua autoridade? Pode ser interpretado como uma tentativa de manter a autoridade imperial sob controle ou levantar dúvidas sobre a legitimidade da rebelião ocorrida há alguns dias. Além disso, você também chega a questionar a história da infância da princesa. Frei cuspiu palavras em fogo rápido. A princesa ascendeu a esta posição apenas por meio de seus esforços. Não é algo que uma pessoa humilde como você poderia falar descuidadamente. Eu entendo. Eu estava errado. Então, por favor, pare. E você é um espião, certo? Afra, que havia abandonado seu comportamento confiante para implorar humildemente a Frei, arregalou os olhos e se encolheu ao ouvir essas palavras. Você é um espião plantado pela igreja, certo? Que bobagem! Esta é uma acusação injusta. Que eu a arque. Você propositalmente mina o poder da princesa enquanto eleva o poder dos contribuintes fundadores, ao mesmo tempo em que tenta me conter ou expulsar. Esse deve ter sido o seu objetivo. O Gilgo. Frei pressionou a bainha contra o pé de Afra, ele então o interrogou ainda mais. Você tentou incitar seus vassalos a me matar quando eu estava inconsciente, não é? E agora você está pensando, como você poderia saber? Você é um que nem mesmo aprecia a misericórdia que eu lhe mostrei. Espere um momento. Quando começou, hein? Foi desde o início? Ou foi uma aquisição recente? Falsas acusações, elas são falsas. E deve ser recente. Afra, que estava tentando se justificar enquanto rangia os dentes, sabia que não poderia bloquear a habilidade de leitura de mentes de Frei tão facilmente. É evidência. Você tem alguma evidência? As evidências sairão se revistarmos sua casa e quarto. O importante é que você foi pego por mim agora. Quando Frei ergueu a bainha, Afra fechou os olhos e tremeu. Frei, pare. Naquele momento crítico, a voz de Clana ecoou de repente. Cugugugu. Ao mesmo tempo, sua aura soberana começou a encher a sala do trono. Venha aqui. Seguindo suas palavras, Frei embainhou a bainha e começou a se mover em direção a Clana. Acalme-se, Frei. Assim que Frei veio na frente dela e sentou-se ao lado dela, Clana começou a acariciar suavemente sua cabeça. Bom menino, muito bem. O comportamento anterior de Frei de repente desapareceu no ar assim que ele sentiu seu toque, logo, ele ficou tão quieto quanto um gato bem comportado. SSK, SSK. Não foi apenas um ato, Frei realmente fechou os olhos e acariciou sua bochecha contra o pescoço de Clana. Ele imitou a ação que Lulu sempre costumava fazer com ele. Tão bonitinho. A expressão digna de Clana rachou por um momento quando ela pensou que ele agia como seu animal de estimação.
Guardas, prestem atenção aos meus comandos. No entanto, ela teve que cair em si. Tudo isso foi um sacrifício e uma ajuda que Frei ofereceu a ela. Ela não podia deixar tal situação dar errado. Criminoso Afra, você foi considerado culpado de alta traição contra o Império. Guardas, arrastem-no para fora. Enquanto os olhos dos ministros se arregalavam com o comando, Clana olhou para Afra, que estava esparramado no chão, com um olhar frio. A informação de que ele é um espião também é algo que eu soube. Vasculhe sua casa e armazém e, ao mesmo tempo, interrogue-o. Entendido. Vê Vossa Alteza. Sou eu. Seu fiel assessor. Afram ficou surpreso com o comando severo. Ele perdeu a compostura e começou a gritar incontrolavelmente enquanto os guardas se aproximavam dele. Aquela pessoa perversa encantou a princesa imperial. Esse ladrão pretende tomar a família imperial e desmantelar o império, levando à sua queda. Aquele maldito canalha encantou a princesa imperial. Kel. No entanto, Afram foi subjugado pelos guardas e arrastado para fora do palácio antes que pudesse terminar suas palavras. Testemunhando o assessor de confiança, que poderia ser considerado o braço direito da princesa, sendo rapidamente dominado, os ministros abaixaram a cabeça com expressões de medo. Anúncios por Pub Futuri. Anúncios Pub Futuri. Na realidade, alguns deles concordaram com as opiniões de Afra. Devido ao poder absoluto do imperador Raikon, o império era corrupto e muitos estavam descontentes com a elevada autoridade imperial. Por essa razão, a ganância começou a se infiltrar sutilmente, pois parecia acumular influência e emergir como a força predominante dentro da corte. No entanto, olhando para a situação atual, parece que a autoridade imperial permanecerá esmagadoramente alta por enquanto. Isso porque a princesa era a única pessoa capaz de controlar Frei, que se sentava ao lado dela, sendo acariciada com a expressão de um simples garoto do campo. Devo apresentar minha filha a ele? Uma vez bem-sucedido, ninguém pode tocar nesse poder. Bobagem. Para aquele lunático. Que tipo de métodos ela usou, eu me pergunto. Portanto, os ministros se contentaram em apenas olhar para a princesa e Frei sussurrar baixinho entre si, em vez de procurar ganhar poder. Além disso, não temos nada para discutir com você. Os murmúrios pararam quando Clana falou, e eles começaram a olhar em volta com cautela. Todos vocês são inimigos do Império. Em meio a uma situação tão caótica, Clana fez uma declaração. Parece que você não tem medo da excomunhão, princesa? Como você ousa correr sua boca humilde e balbuciar na minha frente? Enquanto o arcebispo, que observava silenciosamente a situação, falava com uma voz arrepiante, Clana respondeu severamente. A fé do mundo inteiro, a fé de todos os crentes, convergirá para subjugá-los. O império ainda pode ser um império depois de ser designado como herege? Ha! Poupe-me de suas bobagens, arraste aquele velho senil e confine-o. Eventualmente, a situação se agravou incontrolavelmente. Parece que você não consegue entender o medo que vem com uma excomunhão, jovem princesa. Enquanto falava, o arcebispo começou a irradiar poder divino enquanto olhava para os guardas do palácio invasores. O poder divino se aglutinou em um escudo, adornado com padrões intrincados, que envolvia seu corpo. Na primeira semana, sua força física desaparecerá, sua aura de mana e espada se dissiparão e todos os seus sentidos ficarão embotados. Que tipo de velho? Na segunda semana, seu corpo se decompõe lentamente e murcha. Sua bênção divina e milagres serão tirados, e apenas eventos infelizes ocorrerão, e suas emoções secarão. Craak! Os guardas encharcaram de suor frio e tropeçaram devido ao poder divino impiedoso que emanava do escudo. O arcebispo, observando sua situação como se não fosse nada, continuou murmurando enquanto olhava para Clana. Na terceira semana, seu direito de falar e sua capacidade de pensar racionalmente serão revogados. E na quarta semana, finalmente, seu direito de viver será tirado de você, e você perecerá em agonia. Quando Clana permaneceu em silêncio em resposta às suas palavras, o arcebispo riu antes de falar novamente. Esta é apenas uma pequena parte do que acontece com alguém submetido à excomunhão.
Eu nem sequer toquei nas questões políticas relacionadas à excomunhão e aos deveres dos líderes mundiais. Devo entrar em mim mesmo, seu velho tolo? Os cidadãos do Império e, eventualmente, as pessoas de todo o continente, não o verão mais como humano. Você pode permanecer nessa posição mesmo quando o mundo inteiro invade o Império? No momento em que você é arrastado para enfrentar a dura realidade, seria um espetáculo para ver. Sua Alteza, Princesa. No entanto, naquele momento, Frei, que estava recebendo silenciosamente o carinho de Clana, de repente sorriu e interrompeu a conversa. Posso negociar com ele por um momento? Sim. Quero dizer, permissão concedida. Apesar de seu rosto sorridente, Clana, cujos músculos faciais tremiam incontrolavelmente, inconscientemente respondeu timidamente. No entanto, ela rapidamente recuperou os sentidos e respondeu com uma voz digna. Negou-te a ação. E no momento seguinte, com uma expressão muito animada, Frei saltou do trono e começou a correr em direção ao arcebispo. Você deve ser o mal do século que a princesa cortejou tão desesperadamente com seu belo corpo. Quantas vezes você brincou com aquela herege perversa, sua moça imunda? Negou-te a ação. Observando Frei com uma expressão composta, o arcebispo secretamente balançou o braço e murmurou. Eu não sei o que você fez para ganhar esse tipo de poder, mas não importa quão forte seja o seu poder, mesmo a força mais forte desmoronará sem vida sob a declaração de excomunhão de Sua Santidade o Papa. Voon. E no dia em que eu receber energia diretamente do Sol verdadeiro, você não terá chance. Crash. No entanto, a bainha de Frei rompeu seu escudo como se estivesse cortando manteiga. Por que tantas pessoas não percebem que estão prestes a ser fedidas até pouco antes de acontecer? É porque muitas vezes se encontram em posições de poder. Eventualmente, a bainha de Frei atingiu o rosto do arcebispo, quebrando seus dentes, fazendo com que o arcebispo cambaleasse para trás. Você achou que a família imperial se ajoelharia diante de pessoas como você? Beijoca. Beijoca. Esta é uma declaração de guerra, a igreja cruzou a linha longe demais. Beijoca. Bum. Vê seu tolo. Uma vez terminada a declaração de excomunhão. Enquanto Frei brandia sua bainha com uma expressão alegre, o arcebispo, mal desviando os golpes com as mãos pressionadas contra a boca ferida, retrucou com uma voz grossa de raiva e frustração enquanto era empurrado para trás. Por dias, você tem falado sobre excomunhão isso, excomunhão aquilo. Onde diabos você acha que vai declarar isso, hein? O quê? Eu cortei seu local sagrado. Você não precisa desse lugar para declarar a excomunhão? Enquanto Frei ria de sua declaração, o arcebispo começou a responder com uma expressão furiosa. Sim, vai levar algum tempo desde que perdemos o local sagrado. No entanto, ainda podemos fazer a declaração dentro de uma semana. Com a fé de crentes e executivos espalhados pelo mundo, deve ser suficiente, mesmo sem fazer a declaração no local sagrado. Uma semana? Frei, que atacou o arcebispo usando sua bainha, inclina a cabeça com um sorriso brilhante. Nem um dia, nem 3 dias, mas uma semana inteira? Então, com uma voz arrepiante, ele pronunciou aquela palavra. Arcebispo, temos um grande problema. Naquele momento, na mente do arcebispo, começaram a chegar comunicações de executivos e padres espalhados por toda a região. A filial do continente ocidental está sob um ataque aéreo massivo. Terroristas atacaram a catedral na filial do continente oriental. 100 vítimas, mas todas as relíquias sagradas e a catedral foram destruídas. Os ramos restantes da igreja no Império estão sob ataque simultâneo. Talvez precisemos evacuar. O ex-vice-comandante e os sacerdotes que participaram do ritual estão desaparecidos. Todos os nossos esconderijos estão bloqueados com terra e pedra. Quando o arcebispo começou a tropeçar devido às inúmeras comunicações ecoando em sua cabeça, Frei olhou para ele e murmurou em voz baixa. A igreja ainda existirá no mapa daqui a uma semana? Este é apenas o começo. Vou pessoalmente erradicar a igreja do Deus Sol deste mundo sem deixar vestígios.
Meu amigo, o Deus Sol, sancionou. Kel. Frei balançou a bainha violentamente. O arcebispo, que vomitou sangue apesar de bloqueá-lo com seu escudo, parou de andar e olhou para trás. Uma parede bloqueou seu caminho atrás dele, não deixando espaço para recuar. Uarra, uarra. Ualhalharra. Neste ponto, estou ficando cansado de pessoas rindo quando estão prestes a perder. Que tal derramar lágrimas em vez disso? Acredito que seria um tanto novo. Você acha que pode vencer, Frei? Você realmente acha que vai ganhar assim? Frei, lançando um olhar lamentável para o arcebispo que começou a avançar inesperadamente, ouviu com leve interesse suas palavras. A princesa não é realmente amiga tão íntima da santa? Então, seu olhar se arregalou. E ela também é alguém importante para você, Frei. Oh! Quem você acha que tem a santa, que estava desaparecida da academia há alguns dias? Fudido. Seria uma pena perder a vida da santa, então é melhor você lidar bem com isso. O arcebispo, que falou assim, deu um sorriso malicioso ao ver a expressão séria de Frei. Não somos nós que estamos fudidos. O quê? No entanto, Frei abriu lentamente a boca enquanto olhava para o arcebispo. Vocês estão seriamente ferrados. Com uma expressão genuinamente triste, ele sussurrou essas palavras. Enquanto isso, naquele momento. Com licença, o que você acabou de dizer? Cania, que estava usando sua adaga favorita no porão para arrebatar e absorver a mana sombria do deus demônio, agora estava perguntando enquanto inclinava a cabeça. Não haja como se você não soubesse. Enquanto o deus demônio olhava para Cania, ela gritou. Como pode uma cadela humilde como você possuir minha divindade? O quê? Quando diabos você roubou? Incapaz de compreender essas palavras, Cania apenas inclinou silenciosamente seu Gênesis Forsaken. Capítulo 332 – Inviolência no namoro. O que você quer dizer com eu possuo sua divindade? Que eu... Vou perguntar de novo. O que você quer dizer com eu possuo sua divindade? Quando a adaga de Cania cavou no corpo do deus demônio, ela se contorceu de dor e soltou um gemido. Se você resistir, você só sofrerá. Pense nisso. No entanto, Cania impiedosamente continuou a usar a adaga para torturar o corpo do deus demônio. Como feiticeira, ela havia feito coisas piores no ciclo anterior. Mesmo sendo uma deusa, extrair informações de uma mulher digna que nunca havia sido atingida, muito menos torturada antes, era moleza. Meu poder. Eu posso sentir isso de você. Depois de um pouco mais de tempo, o deus demônio abriu a boca com uma expressão exausta. Por quê? Quando exatamente você tirou meu poder? Deve haver uma razão pela qual estou ficando mais fraco a cada dia. Eu tirei seus poderes? Pare de se fazer de inocente, sua vadia psicopata. O deus demônio, que gritou de raiva, murmurou enquanto tremia. Frei e aquelas garotas loucas são todas loucas. Especialmente Serena, aquela vadia. Então, eu não me saí tão bem quanto a senhora Serena? Peço desculpas. Vou me esforçar mais. Espere, isso não é. Kiaak. E no momento seguinte, a adaga de Cania perfurou seu lado. É muito conveniente porque você não precisa se preocupar com sangramento excessivo ou cicatrizes. Gu. Crunch, crunch. A adaga penetrou no corpo do paladino sem deixar uma única ferida, como se perfurasse água, e continuou a atingir a alma do deus demônio. Então, os olhos do deus demônio finalmente rolaram para trás e começaram a sentir a energia escura de sua boca. Esta é a sua divindade? Cania estava olhando para a energia escura contida nos frascos alinhados na mesa atrás dela. Então ela passou a energia que fluía da boca do deus demônio com o dedo e perguntou com um sorriso de escárnio. Eu sempre pensei que não era mana sombrio comum. Eu nunca senti uma energia tão pura antes. Parecia que eu estava lidando com a versão não diluída de mana sombrio. Para um mero vilão, você é muito talentoso, não é?
Mas essa não é minha divindade, é apenas a fonte do meu poder. Depois de responder com uma expressão arrogante, o deus demônio continuou falando. Essa é a verdadeira origem de todo mana sombrio, a essência do poder de todo feiticeiro. Entendo. No entanto, você se adapta muito bem a esse poder. Você até me iludiu pensando que roubou minha divindade. Como esperado, você é bastante coisa. Ao ouvir isso, Kania olhou para os frascos com uma expressão ainda mais intrigada. Eu senti esse poder em algum lugar antes. Apesar de fingir o contrário, ela não é diferente de outros feiticeiros. Ela também é inconscientemente atraída pelo poder. Quando o deus demônio viu Kania sacudindo os frascos com interesse, ela secretamente exibiu um sorriso satisfeito. No entanto, ela achava que alguém tão humilde quanto ela poderia controlar esse poder? Por enquanto, embora sua situação parecesse bastante lamentável agora, ela ainda era uma deusa e um ser transcendente. Além disso, ela era soberana e supervisora de todos os feiticeiros. Claro, Kania foi uma exceção por algum motivo, mas se ela usasse sua essência, a história mudaria. Parece que sua queda é iminente, dado seu crescente interesse nesse poder. Se ela consumir a energia daquele frasco, sua morte será acelerada. Como qualquer outro deus, Eclipse era o deus demônio que recebeu a fé dos feiticeiros e concedeu-lhes um poder chamado o Mana Negro. Não importa o quão habilidosa Kania fosse como feiticeira, não havia como ela lidar com a essência da mana sombria que o deus demônio pudesse manipular. Que chato. Acabar passando o resto da minha vida reabastecendo suas forças. Isso mesmo, continue comendo sem entender sua natureza. Continue roubando de mim sem saber que isso levará à sua queda, sua cadela gata ladrão. Assim, fingindo estar irritado, o deus demônio resolveu instar Kania a consumir seu poder. Um pirralho tão tolo que não sabe nada cobiçava ansiosamente o poder sem saber seu lugar. Ela esperaria até que Kania caísse na corrupção. Depois disso, ela planejou fazer de Kania sua subordinada e devastá-la o quanto quisesse. SRK. De alguma forma, parece semelhante a esse poder. No entanto, no momento seguinte, o deus demônio não pôde deixar de fazer uma expressão chocada. Oh, isso é... Não é minha divindade? Uma esfera negra do tamanho de uma bola flutuava acima da mão de Kania. Era inegavelmente sua própria essência, sua própria divindade. No entanto, como no mundo Kania acabou tendo isso? Ela nunca deu algo assim para ela. Só então o deus demônio percebeu que sua própria essência, aquela que continha sua divindade, havia desaparecido de seu corpo, e seu rosto logo ficou pálido. Nesse ritmo, tornar-se um mero mortal era apenas uma questão de tempo. Não, esse não era o problema, estava claro que haveria retribuição daquele ser. Você já atacou o jovem mestre? O quê? O deus demônio, que estava com uma expressão pálida, de repente voltou a si com a pergunta de Kania. O dano que o jovem mestre experimentou seria redirecionado para mim. Essa energia entrou em minha posse durante as férias há alguns meses. Então, eu pergunto novamente, você já atacou o jovem mestre? Foda-se. Só então o deus demônio percebeu o que havia acontecido. Ela ainda se lembrava daquele dia vergonhoso, o dia em que ela desceu pela primeira vez sobre este corpo, atacou Frey e foi forçada a recuar devido à sua retaliação. Naquele dia, ela atacou diretamente Frey, considerando que a pressão daquele ser poderia afetar sua divindade. Será que havia um problema com a divindade naquela época? Naquela época, quando seu poder já era insuficiente, ela derramou toda a sua força em Frey. E se sua divindade fosse prejudicada por causa disso? E se sua divindade, que se considerava impotente devido a intervir no mundo, tivesse sido danificada e fosse virtualmente impotente, levando-a a tomar posse do feiticeiro mais forte que por acaso estava por perto? Agora, o que aconteceria se fosse esse o caso? Foda-se. Eu não sei o que está acontecendo, mas parece que você está em uma situação bastante difícil. Impressionantemente, Kania estava lidando habilmente com sua divindade. Não era algo que um mortal deveria ser capaz de lidar.
Mesmo que alguém apenas o toque, isso deve naturalmente levar a pessoa à corrupção ou ao colapso de todo o corpo. Foi apenas uma coincidência? Ou será que ela tinha as qualidades de uma deusa? Disparate. O deus demônio balançou a cabeça rapidamente e começou a descartar a situação atual como uma simples coincidência e rapidamente começou a pensar. É só que minha divindade foi temporariamente diminuída. Assim que minha força se recuperar, ela voltará. Já que eu disse que foi um erro antes, aquela garota provavelmente ainda não percebeu que ganhou divindade. Então, se eu aguentar um pouco mais. Mas, deixe-me dizer-lhe. Que eu. Justamente quando o deus demônio decidiu que ela tinha que recuperar suas forças de alguma forma, a adaga de Cania mergulhou em seu coração. Há algo sobre o qual tenho curiosidade há muito tempo. Cania fez uma pergunta ao deus demônio, que não conseguia nem gritar devido à dor e estava ofegante. O que exatamente você fez meus pais fazerem? Eu sempre pude ver isso quando era jovem, no momento em que meus pais oravam a você todas as noites e recebiam revelação divina. Algo. Quando o deus demônio sutilmente desviou o olhar para essas palavras, o rosto de Cania ficou frio e ela torceu a adaga. Qual é a sua relação com meus pais? O que você ordenou que eles fizessem? Que tipo de acordo foi feito que tornou meus pais tão poderosos? Parece que você não tem intenção de dizer nada. Bem, vou fazer você falar em breve. Dizendo isso, Cania começou a torturar todo o corpo do deus demônio. Pressa. Preciso recuperar minhas forças. Fenda. Nesse ritmo. Eu vou me tornar um mero mortal. Com esse pensamento, a energia escura mais uma vez escapou da boca de Eclipse. Normalmente, um clube é uma cura para todos, sabe? Mas, infelizmente, não funciona para um velho senil como você. É uma pena. Quando Frei atingiu o arcebispo com sua bainha, ele voou pelo ar com seu escudo e rolou ao redor do palácio imperial. Vê você, e você não tem medo do Deus Sol? O Deus Sol desmaiou imediatamente depois que eu bati em seu abdômen. Você é louco, bastardo louco. Frei perseguiu o arcebispo, que estava rastejando como um cachorro devido às pernas já quebradas, com uma expressão assustadora. A atmosfera circundante já estava cheia de medo e admiração. Foi um grande revés para o arcebispo, que estava tentando pressionar a família imperial e reduzir ainda mais a influência de clã e Frei usando a santa como refém e a ameaça de excomunhão. Vendo você rastejar como um cachorro, estou feliz que você finalmente saiba o seu lugar. Por que se preocupar em tentar fugir? Você está bem no meio do território inimigo. Você acha que pode insultar Sua Alteza, a princesa imperial, e ainda assim sair com vida? Frei parou o arcebispo rastejante pisando em suas pernas quebradas. Então ele o segurou pelo pescoço e o levantou. O Papa, o cardeal e todos os executivos da igreja. Vocês estão todos assistindo? Olhando em seus olhos, Frei começou a falar. Esta é uma declaração de guerra. Vamos aniquilá-lo dentro de 7 dias. Você. O arcebispo lutou ao alcance de Frei e logo falou com uma expressão feroz. Você acha que a princesa, que ainda não ascendeu ao trono, pode se envolver em uma guerra em grande escala conosco nesta situação caótica? Nosso grande plano foi preparado por séculos. Não há como a família imperial em declínio, que apenas afirmou sua autoridade e acabou de passar por uma rebelião, sobreviver à guerra. O arcebispo falou enquanto zombava e olhou diretamente nos olhos de Frei. Esta guerra terminará com a igreja como vencedora. Em uma semana, a declaração de excomunhão será emitida, juntamente com a proclamação da fundação da teocracia do Deus Sagrado Sol. O império do nascer do Sol se tornará um sol poente. Este cachorro senil fala demais. Que? Dizendo isso, Frei esmagou a mandíbula do arcebispo, jogando-o no chão. Em voz baixa, ele sussurrou. Deixe-me perguntar uma coisa. Quem é a pessoa mais elevada da igreja? Bem, e claro, é Sua Santidade, o Papa. É a Santa, seu. Dito isso, os olhos de Frei brilhavam silenciosamente.
Quem tem mais poder, o Papa que foi eleito pelos executivos ou a santa que foi escolhida pela própria deusa? Independentemente disso, é inútil. A santa já está ao nosso alcance. O pirralho não tem influência. Parece que você está enganado sobre alguma coisa. Frei então pisou na cintura do arcebispo e sussurrou. Desde quando você controla a santa? Que o que? Você provavelmente nunca teve essa oportunidade, não é? Tendo dito isso, Frei quebrou sua espinha dorsal, deixando-o inconsciente, e então olhou em volta. Bem, acabou assim. Frei olhou para os ministros assustados, sorrindo brilhantemente. A partir de hoje, estamos em guerra com a Igreja. Deixando essa declaração, Frei se dirigiu para a saída com uma expressão alegre. Então, pare com as lutas internas inúteis antes que sejamos atacados e concentre-se nas reuniões de estratégia. Enquanto ele falava, a tensão nos rostos dos ministros lentamente começou a diminuir. Passo. Tudo bem, com isso, resolvemos 3 problemas de uma só vez. Frei, que havia resolvido 3 dos 4 problemas que bloqueavam a coroação de Clana de uma só vez, murmurou enquanto caminhava pelos corredores do Palácio Imperial. Agora, apenas o último problema permanece. De repente, Frei parou no meio do caminho. Herói! Como está? A familiar janela de bate-papo cor de luar apareceu na frente de seus olhos. Hoje, eu cacei alguns estranhos? Monstros demoníacos no continente oriental. A senhora Lunar disse que eles eram goblins? Anciãos ou algo assim. Goblins? Lunar. Frei inclinou a cabeça quando viu a imagem anexada na janela de bate-papo. Então seus olhos se arregalaram enquanto lia o texto abaixo. De qualquer forma, eu os peguei e ganhei alguns pontos. Por favor, não os gaste de forma imprudente como da última vez, você precisa salvá-los. Agora eu tenho o suficiente. Fazendo um julgamento rápido e racional, Frei imediatamente abriu o painel de habilidades especiais e começou a correr em direção ao quarto de hóspedes. Crunch. Enquanto isso, no quarto de hóspedes imperial. Senhora Ruby, está tudo bem. Você ainda nos tem. Já que viemos fazer uma reclamação oficial, nem mesmo Frei será capaz de tocar o herói descuidadamente. Ruby, que entrou no quarto de hóspedes com o grupo de heróis, roeu as unhas silenciosamente enquanto olhava para a janela do sistema à sua frente. Loja de habilidades especiais, versão Rei Demônio. Devo apenas ir com tudo. Finalmente, depois de murmurar assim, Ruby levantou a mão. Não, agora. Meus pontos estão no fundo do poço. Por alguma razão, o fornecimento pontual está cortado agora, e comprar algo assim pode levar a uma catástrofe. A habilidade que Frei comprou há algum tempo, remova a insígnia de classificação e lute, e a recém-adicionada permissão de movimento final. Quando Ruby pegou essas 2 habilidades e murmurou para si mesma, ela abaixou a mão. Herói! O que devemos fazer? Desde aquele dia, sempre que ela está sozinha, ela sempre age assim. Ela deve ter ficado em grande choque. Essas crianças de merda. Ruby, rangendo os dentes baixinho, começou a murmurar para si mesma enquanto os alunos olhavam para ela com olhares de pena. Não importa, mesmo que eu não tenha usado essas habilidades. Hoje, vou me vingar o quanto quiser. Frei. O momento exato em que ela pensou isso e acendeu o fogo dentro dela. Ranger. Olá, herói. Quando a porta do quarto de hóspedes se abriu, Frei apareceu. Herói, nós vamos lidar com Lord Frei. Ao vê-lo, Ruby deu um passo à frente, ignorando os alunos à sua frente. Como representante do Partido dos Heróis e da Academia, vim cumprimentar o novo governante imperial. Você deve pensar com cuidado, Frei. Com olhos brilhantes, ela começou a enviar uma transmissão mental para Frei. Se eu não ficar ao lado da princesa, você acha que o público vai segui-la? Eu sou o único herói neste mundo. Você esqueceu isso. É realmente um ato tolo. Hoje, você vai ser meu brinquedo. Caso contrário, não ficarei ao lado da princesa.
Enquanto Frei piscava com essas palavras, Ruby tocou suas roupas com uma expressão assustadora. Que tal irmos a um pequeno encontro? Eu vou te quebrar, Frei. Quando ela sussurrou isso, revelando seus olhos sorridentes. Senhora Ruby. De repente, Frei olhou para ela com ternura e agarrou a ponta de suas roupas. Eu te amo. O quê? Então, Frei se inclinou em direção ao ouvido dela e sussurrou baixinho. Na verdade, eu gosto de você há muito tempo. Assustada com essa confissão repentina, Ruby olhou para Frei com uma expressão estupefata. Então, olhando para ela assim, Frei murmurou para si mesmo em voz baixa. De agora em diante, tudo o que faço é uma forma de expressar meu carinho por você. O que você disse? Satisfeito com seu julgamento racional, Frei segurou o braço de Ruby. Você já ouviu falar do termo violência no namoro? Seu bastardo louco. Em resposta a isso, Ruby inconscientemente soltou um Gênesis Forsaken.